Pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui o Excel para quem nunca mexeu ou vai aprender a mexer, que a gente vai utilizar bastante aqui nessa disciplina. Ó, aqui eu digitei lá na minha página, né, aqui no computador, para abrir um Excel, para você digitar lá Excel que aparece, e ele entra inicialmente aqui nessa página. Não tem essa imagem aqui, vou excluir ela para vocês verem. Esse seria o documento, né, que é a planilha. E aqui a gente divide, nossa, desculpa, a gente divide aqui em linhas e colunas, para ser exatamente o que a gente estava falando, né, das tabelas de dupla entrada. Então aqui eu sempre vou ter as colunas, aqui são indicadas por letras, e aqui as linhas são indicadas por números. Então, cada objeto aqui, cada célula que a gente chama dentro do Excel, ele tem, digamos assim, que as suas coordenadas, né? Então, olha lá, essa seria a célula F9 ou 9F, né? Então, tanto faz. Pode ver que ela está escrita aqui, ó, como F9, tá bom? Como que vocês vão fazer a atividade para mim, então? Então, coloquei aqui o exemplo que eu tinha dado. Você vai escolher uma tabela que você criou, pode ser qualquer uma, só para você começar a ter essa ambientação com o Excel para fazer as planilhas, até para a gente ganhar tempo, né? Então, aqui eu tenho as idades que foram informadas e vou ter, né, as informações que eu fiz manualmente, colocando qual é o rol, né? Qual é a idade dos alunos, enfim. Vou fazer aqui o passo a passo, não se preocupe, não precisa desesperar, a gente vai rever isso daqui sempre que possível, mas só para vocês terem uma noção de como vai resolver aí a última questão da nossa lista dessa semana, tá bom? Então aqui, se eu tivesse que perguntar, né, para os alunos da sala, eu poderia escolher uma célula aqui, vou escolher essa célula que é a T1, tá? Mas poderia colocar, vou até inverter aqui, ó, vou jogar isso aqui para o lado, e vou começar na A1. Então, aqui seria a idade dos alunos. Deixa eu diminuir esse tamanho. E eu vou dar um zoom para não ficar muito pequeno. Deixa eu ver se já foi. Deixa eu vir aqui para o ladinho. Lá, na primeira. Então, aqui seria a idade. Né? Eu tenho que pensar que eu tenho um nome, né, dessa tabela. Então, eu posso escrever aqui. Idade dos alunos do curso técnico em química. Exemplo, né? Com letra maiúscula. Pode ver que essa célula, quando eu escrevi, ela tem esse conteúdo aqui dentro dela, na célula A1, mas ela está pegando outros elementos aqui. Como a minha tabela vai ter apenas duas frequências, eu seleciono aqui a A e a B, para indicar que é um título, e clico nessa opção aqui, mesclar. O que isso vai acontecer? Ele vai juntar essas duas células em uma só. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. Selecionei aqui as duas, cliquei em mesclar. Pode ver que ficou pequenininho. Eu venho aqui com essa setinha, ó, tem que aparecer a setinha entre as células e defino aqui o tamanho da minha largura. Então, eu posso escrever aqui, se eu quiser, ó, até acontecer a largura que eu preciso. Então, a primeira grandeza utilizada minha é a idade. Eu quero só a idade. E a segunda é a minha frequência. Aqui vale ressaltar que precisamos colocar a unidade, né? A idade eu quero aqui em anos. E a frequência, eu não preciso colocar, seria dada em alunos. Seria a quantidade desses alunos, tá? Vou tirar esses alunos aqui. Vou selecionar esses dois, ele está aqui para o canto. Eu tenho uma opção aqui, que nem a gente tem no Word, de centralizar. Vou centralizar para ficar bonitinho aqui. Posso alterar o tamanho da fonte, né? Posso colocar aqui tamanho 15. Vocês vão perceber que sumiu de novo, né? Então eu posso aqui alterar o tamanho das minhas linhas, de modo que apareça essa tabela. Eu posso colocar negrito, posso mudar a cor,
né? Vamos colocar aqui azulzinho, posso colocar sublinhado, aí depende do que vocês querem fazer, tá bom? Vou aumentar aqui o tamanho dessas letras. Como eu quero todos os dados dessa tabela também com a letra aumentada, então eu vou selecionar aqui, ó, uma quantidade qualquer de linhas, e já venho aqui e coloco que eu quero tamanho 13. Então, ele já atualizou aqui o tamanho dessas colunas, dessas linhas, né? Tudo para 13. Então, aqui, se eu fosse construir o meu gráfico, é só colocar as informações. Eu tenho 18 anos, 19, 20, 21, 22 e 23, e a frequência 2, 2, 3, 1, 1, 1. Aqui embaixo eu tenho o total e aqui 10 alunos. Certo? Vou deixar isso aqui de forma centralizada, ó, vou selecionar, clicar aqui na centralizado, e eu quero formar isso aqui uma tabela, né? Então eu seleciono aqui tudo que eu quero. Nós temos aqui do lado, ó, essa opçãozinha da própria tabela de borda. Quando eu clico nessa caixa suspensa aqui, ó, ele me dá as opções que eu quero de borda. Você pode colocar aqui todas as bordas. Ela vai formar aqui uma tabelinha com aquelas informações, tá bom? Essa que vai ser a última atividade que vocês vão fazer. Escolhe aí a tabela que você fez e coloca aqui as informações que você quiser, a cor, com a conformatação, configuração que você quiser para construir essa tabela, tá bom? E só mais uma ferramenta que não é necessário você fazer nessa atividade agora, mas você já pode pensar que existe, seria montar o meu rol aqui. Então, como é que eu montaria o meu rol dessas informações? Eu posso lançá-las aqui no Excel aleatoriamente. Então, por exemplo, eu tenho aluno A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, que são os 10 alunos. O A eu tenho 18, B é 20, 21, 19, 20 de novo, 18, 19, 23, 20 e 22. São esses valores aqui, à medida que eu fui perguntando, e agora eu quero tabular essas informações, né? Como que eu tabularia? Para formar o meu rol, ele precisa ser em ordem crescente ou decrescente. Então, se vocês quiserem já mexer para aprender, repito, mais para frente a gente vai mexer com essa ferramenta de uma maneira um pouco mais completa, é só para curiosidade que eu estou passando ela hoje. Se eu selecionar esta coluna e esta, porque o A é relacionado com 18, aqui a gente tem esse Azinho, AZ aqui, que significa classificar ou filtrar. Na hora que eu seleciono ele, dá para colocar classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, se eu optar pelo rol seja de ordem crescente, eu coloco o menor para o maior. Automaticamente ele já mudou aqui também as minhas letras, porque quando eu coloquei para classificar em ordem crescente, como a outra coluna já estava selecionada, ele entendeu que cada linha deveria ter a sua letra associada. Então, ele fez a própria adaptação, né? Então, se você quiser conferir, ó, o F é 18, você olha lá, F18, o 20 é o I, olha lá, I20. Então, aqui a gente construiria exatamente o rol, né? Daria para fazer dessa maneira, tá bom? Só colocar os dados aqui aleatoriamente, selecionar as duas colunas que você quer relacionar, vai lá no filtro, coloca do menor para o maior, ou pode ser do maior para o menor, né? Já que o rol tem a possibilidade de também ser do maior para o menor, tá bom? Então não esqueçam, entrou aqui, coloca um título nessa tabela que você criou, coloca aqui as duplas entradas, no caso uma grandeza e depois a outra grandeza de frequência, não esquecer das unidades, coloca os valores já em ordem crescente aqui, né? Ou decrescente, tudo vai depender do rol que você fez, né?
não pode esquecer de pôr o total, a soma das frequências, né? Aqui também existe uma ferramenta que ele chama autossoma, quando eu quero selecionar a soma dessas idades aqui, dessas frequências. Eu seleciono elas e aperto o botão autossoma. Automaticamente, na linha de baixo da seleção, ela apresenta aqui o resultado, mas deixa isso mais para frente. A única coisa que está faltando é a fonte, né? Então, você pode vir aqui. Geralmente, a gente coloca uma letra menorzinha, vou colocar tamanho 10. Vou colocar aqui fonte, dados da tabela. Um exemplo. Tranquilo? Esse arquivo aqui não vai ter essa parte de cá, né? Vai ter só esse pedacinho aqui dessa tabela. Você vai salvar esse arquivo. Como? Você vai clicar lá no disquetinho para salvar. Acho que muitos já devem fazer. Aparece aqui salvar como. Você salva no teu computador, aonde você quiser, tá? Pode salvar em qualquer pasta que você tiver. E esse arquivo você vai anexar para mim dentro do formulário no Forms. Pode ver que ele vai estar aqui, ó. Pasta de trabalho do Excel é o mesmo formato XLS que eu coloquei lá na lista, né? Então pode ficar despreocupado, não precisa selecionar aqui o modelo, não pode salvar direto. Clicou lá em salvar como, seleciona o arquivo do seu computador aí, salva na pastinha e para você enviar esse formulário para mim. Quando chegar para mim esse arquivo, eu vou abrir e ele vai aparecer mais ou menos assim para mim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aquelas células restantes não vão aparecer, vai aparecer somente a tabelinha que você construiu, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo no WhatsApp e bons estudos para vocês. Até a próxima.